47 Sword Golf Magic. Capítulo 221 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Depois de um minuto inteiro, Chang finalmente fez sua escolha. Não foi fácil, mas Chang acreditava que estava correto. Eu escolho 19. O sorriso do bobo da corte se alargou quando ele olhou para Chang. Agora, isso é interessante, disse ele quando apareceu diretamente na frente de Chang, olhando profundamente nos olhos. Por apenas um momento, Chang sentiu o medo surgir em seu coração. Mesmo bloqueando seus pensamentos da minha percepção, ainda estava muito certo de poder prever sua escolha, pois sei tudo sobre você. No entanto, quem poderia imaginar que eu estaria errado? O bobo da corte refletiu enquanto olhava nos olhos de Chang com um sorriso louco. Eu tinha certeza que você escolheria 22. Diga-me, por que você escolheu 19? O bobo da corte perguntou sem se afastar. Chang se sentiu muito desconfortável com o bobo da corte tão perto de seu rosto. Chang respirou fundo para organizar seus pensamentos. Existem várias razões para minha decisão. Originalmente, eu queria escolher 22. Afinal, é um aumento de poder por um sacrifício. Isso é exatamente o que tenho dito a mim mesmo. Eu disse a mim mesmo que é assim que quero viver minha vida. O bobo da corte esperou pelos motivos. Mas, por enquanto, Chang disse lentamente: não quero me comprometer com um caminho. Comprometer-se? O bobo da corte perguntou com interesse. Sim, disse Chang. Você me disse que eu já fiz a pergunta que gostaria de fazer antes e que eu deveria esperar pelo estágio de comandante. Isso significa que obterei a resposta para a minha pergunta. A resposta para a pergunta: que tipo de atitude seria mais eficaz em minha jornada? Bem, disse o bobo da corte, você formulou a pergunta de maneira um pouco diferente, mas é essencialmente a mesma. Chang assentiu. Eu estive preso entre dois caminhos nos últimos 2 anos. Ajudo os outros ou prejudico os outros? No entanto, não é tão fácil. Se eu ajudar os outros, também receberei a ajuda deles, mas, em algum momento, a ajuda que os outros podem me fornecer vale menos do que eu dou a eles, o que dificultará meu crescimento. Isso significa que não posso me comprometer totalmente com esse caminho. Se eu ferir outras pessoas, ganho muitos recursos que aumentam o meu poder, mas, por outro lado, também estarei sob perigo constante, e esse perigo pode me custar a vida. O perigo é bom para o crescimento, mas muito perigo vai me matar. Isso significa que também não posso me comprometer totalmente com esse caminho. Como Deus deste mundo, você deve saber melhor que tipo de atitude funcionaria melhor para mim e, até que eu tenha essa resposta, não me comprometerei com nada. Agora, se eu escolhesse 22, poderia ter feito algo que poderia me forçar a seguir um dos dois caminhos. Naquele momento, Chang olhou para o bobo da corte. E não seria muito divertido me ver ouvir sobre o caminho correto sem poder percorrê-lo. Assim como o professor ouviu falar das mortes gratuitas no julgamento depois de já ter ficado velho demais para tirar proveito disso. O bobo da corte apenas sorriu. Mas esse não é todo o meu motivo. Outro motivo é que me sinto um pouco mal por burlar as regras do meu Affinity. Claro, me sentir um pouco mal não vai me impedir de fazer o que tenho que fazer para me tornar poderoso. Conquistei esses 3 pontos não com meu poder, mas trapaceando. Não quero que algo me seja entregue se não o mereço. Claro, como eu disse, ainda estou disposto a fazer isso, mas esse motivo também teve um pequeno papel na minha decisão. E depois há mais 2 razões. Mais 2? O bobo da corte perguntou com um sorriso. Você realmente pensou muito sobre essa escolha? Essas 2 razões têm a ver com a impressão que tenho de você, disse Chang. Qual é a sua impressão sobre mim? Perguntou o bobo da corte. Chang respirou fundo. Instável, muitas vezes ilógico, louco, caótico, brincalhão, disse Chang. Não havia razão para manter os pensamentos de Chang em segredo. O Deus já sabia o que Chang pensava dele. Com certeza, o Deus não reagiu. No entanto,
Tudo isso não importa. O que você quer é entretenimento, disse Shang. Para alguém do seu poder, esta é provavelmente a única coisa que lhe interessa. Pode não haver mais um caminho a seguir, o que o obriga a olhar para baixo. Naquele momento, o sorriso do bobo da corte desapareceu. Toda a atmosfera mudou. Antes, Shang sentia que era um brinquedo, mas agora sentia como se tivesse machucado o jogador. Shang adivinhou que ele tinha acertado em cheio. Este foi provavelmente um ponto sensível para o deus. Você tem sorte de ser divertido, o bobo da corte falou com um tom impassível. Esta foi a primeira vez que Shang ouviu o deus falar em tal tom, e isso causou calafrios em sua espinha. E essa é a coisa, disse Shang. Você quer entretenimento. Eu tinha certeza de que escolheria 22 no começo e pensei que você também previu que eu escolheria 22. Então, por que não tornar isso divertido e contornar suas expectativas? Shang perguntou. Ah! O bobo da corte riu alto. Surpreendentemente, o bobo da corte riu por um bom tempo. Você não tem ideia de quanto tempo faz que me surpreendo assim. Eu esperava que você pensasse em si mesmo ao fazer essa escolha, mas na verdade você estava pensando em mim, o que mudou completamente sua escolha. E no final, disse o bobo da corte com um sorriso louco, ao pensar em mim, você suspeita que está automaticamente pensando em si mesmo por procuração, certo? Sim, Shang disse com um aceno de cabeça. Não quero servir. Não quero ser o seu entretenimento. O bobo da corte não reagiu. No entanto, o que eu quero não é importante. Diante de você, não importa o que eu quero. Ainda não tenho o poder de desafiá-lo. O deus notou a palavra ainda, mas não comentou. Ver um brinquedo obedecer a contragosto enquanto sentia ressentimento foi divertido. Não gosto de me curvar aos seus caprichos, mas se quero atingir meu objetivo, por enquanto, tenho que fazer. Desafiar você só vai me mandar para uma sepultura precoce ou pior. Mas é mais uma razão. O bobo da corte se apoiou em seu martelo enquanto olhava para Shang com um sorriso. Diga-me. Shang franziu as sobrancelhas. Esta foi a razão mais importante. Você me disse que eu tenho escolha, e meu futuro depende da escolha que eu fizer. No entanto, e se isso não acontecer? O bobo da corte não reagiu. E se minha escolha for realmente sem sentido? Você pode mudar as regras sempre que quiser. Acreditar que essas duas escolhas são as únicas que tenho pode estar incorreto. Talvez seja possível que não importe o que eu escolho. Mas pode importar como eu escolho. A resposta pode não lhe interessar. Talvez você esteja interessado apenas nas razões pelas quais escolhi o que escolhi. E por causa disso, escolhi 19. Porque não é algo que você esperava. Silêncio. Por cerca de 5 segundos, ninguém disse nada. Que interessante, disse o bobo da corte. Sabe, fiquei bastante irritado quando você contornou a desvantagem de usar entropia abusando do meu poder. Mas agora me sinto ainda melhor do que se você tivesse conseguido 22 pontos sem depender do meu poder. Naquele momento, o bobo da corte desapareceu no nada. Algo escuro se materializou a cerca de 50 metros de Shang. Shang imediatamente reconheceu o objeto. Era o gigantesco trono de Deus. E no trono estava o corpo real do Deus. Ele estava sorrindo enquanto apoiava a cabeça em um de seus punhos. Você recebe sua recompensa de 22 pontos sem ter que fazer nada que não queira. Bem jogado. Sword Golf Magic. Capítulo 222. Shang olhou para o deus em seu trono. O que você gostaria que eu fizesse se eu escolhesse 22 sem um motivo interessante? Shang perguntou. O deus ergueu a mão esquerda e nela apareceu o martelo do bobo da corte. Como você sabe, eu regularmente mudo minhas decisões por capricho. Shang não disse nada. O deus olhou para o martelo. Você não teria matado alguém diretamente, mas teria matado milhares indiretamente. Shang respirou fundo quando ouviu isso. Eu teria dado a você este martelo, disse o deus com um sorriso, olhando para o martelo. Então, ele olhou para Shang. E teria pedido para você acertar a fundação do paraíso do guerreiro. Os cabelos do pescoço de Shang se arrepiaram.
E o que teria acontecido? O deus apenas sorriu. Você não pode imaginar? Teria caído como uma árvore. Shang sentiu um profundo buraco negro de terror se abrir em seu peito. Sim, Shang poderia lidar com a morte de seus inimigos. Mas matar milhares de pessoas inocentes. Destruir exatamente o que ele chamou de lar por mais de um ano. Shang imaginou a gigantesca cidade caindo e se transformando em escombros. Todos os ferreiros, alquimistas, guerreiros, magos, crianças, guardas, escriturários, quase todos teriam morrido. Apenas os guerreiros True Mages e Commander Stage poderiam esperar sobreviver a tal desastre, e sua sobrevivência nem seria certa. O deus apenas sorriu ao ver a expressão de Shang. Isso não teria sido divertido? Ver você observar as pessoas de luto ao seu redor. Seus rostos chorando ficando gravados em sua mente, sabendo que você era o responsável. Todos eles procurariam a causa, e um ressentimento sem fim nasceria dentro de cada um deles. Mas você seria o único que sabia. Você saberia que é responsável. Um segredo que você não pode contar a ninguém, incluindo seu mestre. Incapaz de compartilhar um fardo tão pesado que espalha culpa por todo o seu ser. Todos os dias, com medo de que alguém descubra seu segredo. Seus rostos, assombrando você. Isso teria sido divertido o suficiente para eu lhe dar 22 pontos. Você não diria isso? O deus perguntou com um sorriso. O estômago de Shang revirou. Ele não podia imaginar estar em tal posição. Teria sido assustador. Mas, sorte sua. O deus disse com um sorriso. Você conseguiu ganhar sua recompensa sem ter que fazer tal coisa. Shang não disse nada. Sua mente ainda estava pensando em como seria estar em tal situação. Foi assustador. Agora, não se prenda a coisas sem importância, disse o deus. É hora de sua recompensa. Xing. 2 livros apareceram e pairaram diante do deus. O que você quer? Você quer algo que torne mais fácil para todo guerreiro alcançar o estágio do caminho verdadeiro? Ou você quer algo que aumente a força de batalha de cada guerreiro do estágio geral e superior? Você pode ter um dos dois. Shang empurrou a situação hipotética para fora de sua mente e se concentrou em sua escolha. Mas Shang não precisou deliberar por muito tempo. Que chato, o deus disse, mas seu sorriso não deixou seu rosto. Um dos 2 livros desapareceu e o outro caiu na frente de Shang. Algo que aumenta a força de batalha dos guerreiros, é isso, disse o deus. Leia o livro. Depois de lê-lo, o livro desaparecerá, mas você terá adquirido o domínio inicial da habilidade que ele ensina. Todos os outros precisarão aprender lentamente essa habilidade, mas, como bônus, você aprenderá instantaneamente. Não tudo, é claro, mas o suficiente para aumentar um pouco sua força de batalha. Pacote. Um segundo livro apareceu na frente de Shang. Dê este ao seu predecessor. Ele saberá o que fazer. E se ele não? O sorriso do deus se alagou. Bem, não importa. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Vejo você em breve, Shang. Shang olhou para os 2 livros e, quando olhou de volta para o deus, havia desaparecido. Silêncio. Shang era o único dentro de seu mundo agora. Shang apenas esperou em silêncio por alguns segundos. Ele não precisava mais lutar. Ele não precisava mais temer o humor de Deus. O julgamento acabou e Shang ganhou sua recompensa. Por um longo tempo, Shang pensou em todos os oponentes com quem lutou no julgamento. Ele lutou tantas batalhas. Então, Shang respirou fundo e pegou o livro que estava preparado para ele. Nos próximos 30 minutos, Shang leu o livro. Não era muito longo, mas os conceitos dentro dele eram complexos e estranhos. Shang havia aprendido bastante na academia no último ano, mas os conceitos deste livro quase pareciam estranhos para ele. Foi como se este livro seguisse um caminho completamente diferente. Quando Shang terminou de ler o livro, todos os conceitos estrangeiros se encaixaram em sua mente, aparentemente por vontade própria. Tudo de repente fez sentido. Depois que Shang leu o livro, ele se transformou em pó. O livro também funcionou em você? Shang perguntou à espada. Sim, espada respondeu.
Isso diminuirá ainda mais a distância entre guerreiros e magos. Shang assentiu. O procedimento apenas fechará a lacuna no estágio geral, mas à medida que os magos se tornam mais poderosos, eles ganham cada vez mais vantagens. O procedimento por si só não é suficiente para fechar a diferença nesse ponto. Shang pegou o outro livro e olhou para ele. Mas os conceitos deste livro farão uma grande diferença nas vantagens que os magos têm. Se eu soubesse desse conceito antes de tentar o julgamento, eu provavelmente teria conseguido mais 2 pontos. Eu teria uma chance contra o porco-espinho e teria vencido aquele guerreiro sem usar minha habilidade. Por um tempo, Shang e Suodi conversaram sobre os conceitos do livro e como aplicá-los adequadamente durante a batalha, mas Shang rapidamente percebeu que isso levaria pelo menos vários dias, se não semanas. Então, meia hora depois, Shang decidiu ir embora. Quando Shang deixou seu mundo com o livro, ele só tinha um pensamento. Eu me pergunto quão poderosos os guerreiros se tornarão com essa habilidade. Sword Golf Magic. Capítulo 223. Shang lentamente abriu os olhos no mundo real. Shang estava dentro de seu quarto no porão da academia, o que não era muito agradável de se olhar. Havia apenas uma mesa, algumas cadeiras e uma cama. Era isso. Parecia mais uma cela de prisão chique do que um quarto real. O reitor percebeu que Shang estava de volta e olhou para ele. Como foi? Ele perguntou. Shang olhou para seu professor. 22 pontos. O reitor assentiu. Isso é melhor do que eu esperava. Eu temia que a fraca besta do estágio geral médio fosse demais para você, e também esperava que você falhasse em sua luta contra o adepto inicial médio. Parece que eu subestimei você. Suponho que você usou sua habilidade peculiar para ganhar 3 pontos grátis. Shang assentiu, mas suas sobrancelhas franziram. Nesse momento, o procedimento e seus efeitos passaram pela cabeça de Shang. O procedimento elevou seu corpo em um nível, o que basicamente lhe concedeu 3 pontos adicionais por categoria, dando a ele 9 pontos grátis. Então, sua afinidade deu a ele 3 pontos grátis adicionais. Então, o procedimento e sua afinidade deram a Shang 12 pontos no total. Shang havia saído da prova com 22 pontos, e se subtraísse os 12 pontos livres, estaria com 10 pontos. Resumindo, sem essas duas coisas, a força de batalha de Shang era quase tão poderosa quanto a força de batalha do reitor naquela época. Você parece estar insatisfeito com seus resultados, o reitor disse ao notar a expressão de Shang. A única razão pela qual consegui tantos pontos foi o procedimento e minha afinidade, disse Shang. Sem eles, eu só teria conseguido tantos pontos quanto você, e várias dessas lutas foram incrivelmente acirradas. A expressão do reitor não mudou. Então, você está desapontado por ser tão forte quanto o guerreiro mais forte e talentoso do mundo, disse o reitor. Shang ouviu seu professor, mas não olhou para ele. Ele sabia que talvez não fosse apropriado sentir-se mal por tal feito. No entanto, Shang simplesmente não conseguiu se conter. Ele queria mais. Lembre-se disso, Shang, disse o reitor. Se eu tivesse acesso ao procedimento por mim mesmo, seria capaz de lutar contra os magos superiores mais fortes do meu nível. Shang olhou para o reitor. Isso não parecia muito crível. Afinal, os magos tinham ainda mais vantagens do que apenas suas fontes de mana. Você parece cético, mas é a verdade, disse o reitor. Não se esqueça que os aspectos mais fortes de nós, guerreiros, são nossas técnicas e nossa experiência de batalha. No momento, o abismo em relação à linha de base é tão grande que a técnica não será capaz de mudar nada, mas se esse abismo puder ser fechado um pouco, todas as técnicas voltam a ser importantes. Mesmo que os altos magos tenham ainda mais vantagens, você pode diminuir muitas de suas vantagens com muito trabalho, experiência e força de vontade. Não pense que sou apenas alguém do nível do Duque Erling ou de qualquer outro Duque. Se eu tivesse acesso ao procedimento e se estivesse no nível deles, seria capaz de lutar de igual para igual com um Duque.
Suas vantagens adicionais são as únicas razões pelas quais não posso simplesmente matá-los diretamente. Não subestime minhas conquistas, Chang, o reitor disse com um olhar frio. Você não sabe o que significa estar no meu nível. Chang apenas ouviu seu professor em silêncio. Ele não tinha certeza se seu professor disse a verdade ou se ele estava apenas tentando parecer mais impressionante para conter a decepção de Chang. Qual é a recompensa? Perguntou o reitor. O reitor já havia notado o livro na mão de Chang, mas não o pegou. Afinal, essa era a recompensa de Chang, não dele. Chang levantou o livro e olhou para ele. Isso é algo que aumentará a força de batalha de todos os guerreiros do estágio geral e superior. Também vai te ajudar muito. O reitor se interessou e estendeu a mão, esperando que Chang entregasse o livro. O Deus disse que você deveria saber o que deveria fazer, Chang disse enquanto colocava o livro nas mãos do reitor. A mão do reitor não recuou imediatamente e seus olhos focaram em Chang. Você o conheceu? O reitor perguntou com um brilho nos olhos. Chang assentiu. Nós tivemos uma conversa. Você poderia chamar isso de uma palestra. Ele não ficou muito feliz por eu ter abusado das regras, Chang disse pesadamente. O reitor havia conhecido Deus e sabia o quão instável ele era. Ele sabia muito bem que Chang provavelmente poderia ter morrido lá. O reitor não tinha pensado muito sobre o que fazer com a recompensa. Originalmente, ele queria apenas dar uma olhada e, se fosse útil, ele o praticaria. Então, ele provavelmente ensinaria a técnica aos alunos mais talentosos da academia. O reitor não encontrava o Deus há mais de um século, o que fazia o Deus parecer quase surreal e inexistente. Ouvir que Chang havia falado com o Deus novamente colocou um novo respeito no reitor. Ele não tinha permissão para esquecer que havia alguém observando todos os seus movimentos e que alguém poderia acabar com sua existência com um mero pensamento. Depois de alguns segundos, o reitor puxou o livro de volta e folheou-o. O reitor também tinha um corpo de um guerreiro, mas sua mente ainda estava no nível de um mago verdadeiro, o que lhe dava incríveis habilidades de compreensão. Em apenas 2 minutos, o reitor terminou de ler todo o livro e internalizou todos os seus conceitos. O reitor fechou o livro e o colocou em seu mundo interno. Silêncio. Por um tempo, o reitor apenas olhou para a parede enquanto pensava. Que incrível! Que interessante! Que criativo! Quão poderoso! Este livro abriu um plano completamente novo de luta para todos os guerreiros poderosos. Neste exato momento, o reitor estava muito feliz por ter gasto tantos recursos em Chang. O reitor havia investido tanto em Chang e agora seu investimento estava valendo a pena. Isso valia muito mais do que tudo que ele havia investido em Chang até agora. Se eu tivesse conhecido os conceitos deste livro antes, disse o reitor, eu teria sido capaz de atrasar a Exploding Mountain Turtle por muito mais tempo. Os magos teriam sido capazes de criar um segundo feitiço, e talvez até um terceiro. Talvez, nem precisaríamos da intervenção de Gerald, refletiu o reitor. Chang assentiu. Ele podia muito bem imaginar como teria sido a luta. O reitor não teria vencido sozinho, mas teria conseguido protelar por muito mais tempo. Durante o dia do caos, o reitor nem conseguiu ferir a tartaruga da montanha explosiva. Ele apenas dançou ao redor de seus pés, sua força física muito fraca para derramar sangue. Com este livro, ele também pode não ter conseguido ferir a tartaruga, mas teria conseguido cortar várias pedras. Além disso, o reitor não precisaria chegar tão perto. Não precisava chegar tão perto. Sim, essa era a própria técnica contida no livro. Este livro ensina um método para infundir uma arma com um certo tipo de mana. Se alguém atacasse da maneira correta após infundir sua arma com este mana, seria capaz de lançar um ataque à distância. Não era tão poderoso quanto um ataque direto, mas ainda era muito perigoso. O reitor poderia ter dançado ao redor da tartaruga, disparando um golpe de lança à distância após o outro. A tartaruga da montanha explosiva teria sido forçada a perseguir o reitor com suas pedras. Claro, eventualmente, o reitor cometeria um erro e a tartaruga explosiva da montanha o atingiria, mas esse momento estaria mais distante.
Este livro abriu um plano completamente novo de luta para guerreiros. Permitia que os guerreiros também atacassem seu oponente à distância. Sword Golf Magic. Capítulo 224. O reitor olhou para Shang. O que você quer em troca? Este livro vale muito mais do que investir em você, disse o reitor. É isso? Shang perguntou com uma voz incerta. Sem a sua ajuda, eu não teria conseguido tantos pontos de qualquer maneira. Claro, disse o reitor, mas sem minha ajuda, você ainda teria feito cerca de 8 ou 9 pontos, e esses 8 ou 9 pontos não têm nada a ver comigo. Ao ganhar cerca de 11 pontos ou mais, você já teria reembolsado tudo que investi em você. Mas você ganhou 22. Então o que você quer? Depois de ouvir o reitor falar assim, Shang concordou. Sim, o reitor o ajudou muito, mas Shang também teria conseguido muitos pontos sem a ajuda dele. Há algo que eu quero, mas não sei se você pode me ajudar a consegui-lo. Diga-me, disse o reitor. Você sabe sobre o julgamento do velho rei na floresta selvagem? Shang perguntou. O reitor assentiu. Abre uma vez por ano apenas para os adeptos mais talentosos. A cota para ingressar no julgamento é fortemente contestada por todas as formas de famílias grandes. Shang também assentiu. Recentemente encontrei o julgamento por acidente, e Suor me disse que o minério que procuro pode ser encontrado lá. Parece ser uma das recompensas. O reitor franziu a testa enquanto coçava o cavanhaque. Isso é realmente muito difícil, disse ele. A prova do velho rei é reservada apenas para magos, e as provas lá também são projetadas para serem concluídas por magos. Mesmo se você tivesse permissão para entrar, duvido que ganharia muitos pontos. Afinal, não é apenas a força de batalha que é importante lá. O julgamento também testa o domínio que os adeptos têm sobre seus elementos e feitiços. Como alguém com corpo de guerreiro, você não iria longe. E com isso vem o problema. Se eu pudesse garantir que você tiraria alguma coisa do julgamento, não seria tão difícil convencer os outros a deixá-lo participar. Mas eu não posso. Por causa disso, todo mundo vai presumir automaticamente que dar a você uma vaga seria como julgá-la pela janela. Imagine uma sala com 10 pessoas e 3 joias valiosas. Todo mundo quer as joias. Depois de muito tempo de deliberação e negociação, 3 pessoas conseguem as joias. E então, um deles simplesmente o destrói. Isso, naturalmente, atrairá a ira de todos os outros. Além disso, geral não tem controle total sobre o julgamento do velho rei só porque está dentro de seu território. Sua propriedade administra o Old Kingstreal, mas, oficialmente, pertence ao reino Skitunder. O rei Skitunder não se envolve no julgamento do velho rei enquanto não houver grandes reclamações. Mas se ele ouvir que um guerreiro conseguiu entrar, muito provavelmente ficará furioso. Mesmo se eu der a geral tudo o que possuo, ele pode não concordar. Isso é algo que pode colocar em risco a vida e a família dele, disse o reitor. Shang franziu a testa. Ele já havia previsto que colocá-lo no julgamento não seria fácil, mas não esperava que fosse tão difícil. Então, não há chance? Shang perguntou. O reitor coçou o cavanhaque por mais um tempo. Colocar você no julgamento do velho rei é impossível. Então, o reitor olhou para Shang. Mas você não precisa entrar para conseguir o que precisa. Shang levantou uma sobrancelha. Diga-me, Shang. Onde você conseguiu todo o minério para sua espada? Você mesmo colheu? Perguntou o reitor. Shang balançou a cabeça e, um momento depois, percebeu o que o reitor queria dizer. O reitor percebeu que Shang havia percebido o que ele queria dizer. Vou falar com Gerald, disse o reitor. Se eu estiver disposto a apoiar seu herdeiro, Mateu, talvez ele possa convencer Mateu a conseguir o minério para você. Claro, as recompensas deste teste são muito valiosas e podem muito bem ser a diferença entre alguém se tornar um verdadeiro mago e alguém se tornar um alto mago. Além disso, se Mateu conseguir uma pontuação incrível, o valor só vai disparar. E se um minério valer apenas 1 ponto, já que o minério provavelmente não serve para um mago, mas Mateu consegue ganhar 10 pontos.
Ele não jogaria 9 pontos fora. As sobrancelhas de Chang franziram. Isso foi difícil. Conseguir este minério pode colocar em risco o futuro de Mateu. No entanto, o reitor disse lentamente, também pode haver uma possibilidade de que Mateu possa convencer alguém menos talentoso do que ele a ajudá-lo. Claro, Mateu precisaria prometer a eles um pouco de riqueza, e eu deveria ser capaz de lidar com isso. Naturalmente, haverá muitos mais problemas com isso, mas isso é algo em que Mateu e Gerald são muito bons. Eles são políticos e vivem neste tipo de mundo. O reitor assentiu. Sim, acho que podemos fazer isso funcionar. Isso é tudo que você quer por agora? Perguntou o reitor. Chang assentiu. Caso contrário, só estou interessado em coisas que possam aumentar meu poder. As técnicas obviamente não funcionarão, já que tenho que confiar em mim mesmo, mas posso usar minério para minha arma e recursos que aumentam o meu domínio dos fundamentos da magia. Também ajudaria a ter algo que aumentasse meu estágio em um nível. O reitor assentiu. Isso não é um problema. Eu irei falar com Gerald. Não deve demorar mais do que algumas horas. Até lá, espere aqui. Chang assentiu. Obrigado, professor. Isso é uma troca, não eu ajudando você, disse o reitor. Não há agradecimentos necessários. Depois de dizer isso, o reitor saiu da sala para falar com o Duque Whirlwind. Chang permaneceu na sala e teorizou ainda mais como incorporar os ataques à distância em seu estilo de batalha com a espada. E, com certeza, 2 horas depois, o reitor voltou. Surpreendentemente, o reitor não parecia nem um pouco relaxado. Ele tinha uma expressão solene no rosto. Há uma maneira barata e uma maneira cara, disse o reitor. Eu posso lidar com os dois, e o que ele quer está dentro da dívida que tenho com você. Originalmente, eu queria recusar diretamente a opção barata, mas acho que você é poderoso o suficiente para fazer sua própria escolha. Chang levantou uma sobrancelha quando ouviu isso. As coisas que ele quer pelo caminho caro são cerca de 70% do que devo a você, mas posso lidar com isso. Você ainda ganhará todo o suporte necessário até chegar ao estágio de comandante. Você obterá essencialmente o minério, de graça. Chang não gostou do que ouviu. Afinal, por que o reitor iria preferir gastar tanto dinheiro se a opção barata não tivesse algum tipo de ressalva? E a opção barata? O reitor olhou para Chang. Gerald quer você em sua facção. As sobrancelhas de Chang franziram. Facção? Tipo, facção política. O reitor assentiu. Ele quer que você assuma uma nova identidade em seu novo território, o campo de batalha. Ele quer que você use a máscara asa enquanto estiver lá e atue como um informante para ele. Existem muitos traidores entre nossas fileiras, e ele precisa de alguém que possa ganhar a confiança desses traidores sem levantar suspeitas. Segundo ele, você tem uma certa aura de agressão e crueldade desde que passou pelo procedimento, e ele acha que isso fará as pessoas pensarem que você é alguém disposto a trair a facção deles. No entanto, ele conhece você e sabe que pode confiar em você para fazer algo assim. Se você fizer isso para ele, ele receberá o minério para você, de graça. Claro, você também tem que mostrar que vale o investimento. Se ele estiver feliz com seus resultados no campo de batalha, ele concederá mais recompensas. Chang apenas olhou para o reitor. O reitor olhou para trás. Eu temia que você escolhesse essa opção, disse o reitor. Presumo que meu conselho de não se envolver em política não terá impacto em sua escolha. Chang suspirou. É só que eu não quero conseguir algo sem trabalhar para isso. Quero alcançar meus objetivos, não que eles sejam entregues a mim. O reitor olhou para Chang um pouco. Você me lembra muito meu mais jovem. Tudo bem, a opção barata, é isso, disse o reitor. No entanto, precisamos torná-lo irreconhecível. Mudar seu estilo de batalha, mudar sua aparência e mudar seu poder. Isso levará cerca de 6 meses, mas depois disso, tudo deve ficar bem. Vamos começar levando você para o estágio geral inicial. Sword Golf Magic. Capítulo 225. Sejam todos bem-vindos. Agora, era de manhã,
e um grupo de 20 guerreiros estava reunido perto da fronteira noroeste da Farline. Todos os guerreiros usavam roupas diferentes. Alguns deles usavam peles. Alguns deles usavam armaduras. Alguns deles usavam roupas normais. No entanto, uma coisa era a mesma. Todos eles estavam no estágio geral inicial. Exceto por um. A pessoa que acabara de falar usava um conjunto de armadura verde de aparência cara e uma lança, e enquanto todos os outros estavam no estágio geral inicial, ele estava no estágio geral avançado. O grupo reunido de guerreiros apenas sorriu educadamente com a saudação do oficial. Eu sou do exército pessoal do Duque, e é minha responsabilidade levá-lo até a fronteira norte, ele anunciou. Todos vocês se inscreveram por um motivo ou outro. Alguns de vocês querem causar uma boa impressão no Duque, disse o homem enquanto seus olhos percorriam um grupo de homens vestindo um conjunto de armaduras padronizadas e imaculadamente limpas. Alguns de vocês estão aqui para ganhar experiência, disse o homem enquanto seus olhos percorriam um grupo de jovens vestindo uniformes da Academia do Guerreiro. Alguns de vocês estão aqui para fazer as pazes, disse o homem enquanto seus olhos percorriam algumas pessoas vestindo peles e armaduras de couro. E alguns de vocês estão aqui apenas pela recompensa, disse o homem enquanto olhava para um grupo de 3 pessoas usando máscaras. No entanto, hoje, todos vocês são iguais. Não importa por que você está aqui. Enquanto você está aqui, você é um e o mesmo, declarou o oficial. Com licença. O oficial olhou para um dos alunos. Você pode falar. Obrigado, senhor, disse o aluno. Estou bem trabalhando juntos e não tenho problemas com ninguém aqui. Todo mundo estava esperando pelo mas. Os olhos do aluno passaram pelos 3 homens mascarados. Mas eu, pelo menos, quero ver os rostos dos meus camaradas. Se vou confiar neles, quero que confiem em nós o suficiente para pelo menos mostrarem seus rostos. Um dos homens de aparência rude bufou com escárnio. Volte para o seu bang. O oficial enfiou a ponta de sua lança no abdômen do homem, fazendo-o imediatamente desmaiar de dor. Eu disse que você tinha permissão para falar? O oficial perguntou com um tom de advertência. Não, senhor, disse o homem com os dentes cerrados. O policial assentiu e olhou para o aluno, seu sorriso voltando. Nossos 3 amigos têm um motivo para manter seus rostos escondidos, explicou ele. Estamos com falta de mão de obra devido ao aumento da terra e aos dias do caos. Por causa disso, decidimos estender nosso alcance de aceitação, por favor, explicou o oficial. Isso inclui fugitivos, ex-bandidos e principalmente imigrantes de nossos vizinhos. Nem todos entenderam o que o policial quis dizer, mas a maioria entendeu e olhou para os 3 homens mascarados. Imigrantes dos nossos vizinhos. Isso significava traidores. Não era problema ir para um território diferente, se quisesse. No entanto, era um problema se essa pessoa tivesse se vendido para a facção de seu governante. Enquanto todas essas terras eram governadas pelo reino Skitunder, e enquanto os camponeses normais acreditavam que o reino Skitunder estava unido, na verdade, uma sangrenta guerra por recursos ocorreu bem debaixo do nariz de todos. Do lado de fora, o reino Skitunder retratava uma imagem de uma força poderosa e unida. Mas por dentro, todos os duques lutavam silenciosamente entre si por recursos e terras. O rei, é claro, sabia que tudo isso estava acontecendo, mas não se importava. Ele havia proibido oficialmente os duques de lutarem entre si, mas só aplicaria essa regra se alguém conseguisse coletar evidências irrefutáveis de tal acontecimento. O rei acreditava que a traição e a guerra manteriam seus duques e exércitos fortes e prontos para a batalha. Antes de o rei assumir, o reino era uma terra de paz, e quando o outro reino atacou, o reino sofreu muito. O velho rei havia se sacrificado para parar a guerra. O velho rei havia sido uma pessoa altruísta, o que se refletia na forma como era seu reino e em suas próprias ações. Mas o novo rei descobriu que essa ideologia de amor à liberdade era uma bomba relógio. Outros reinos não se importariam se o reino Skitunder fosse bom ou não. Eles apenas cobiçavam suas terras. Shang estava entre esse grupo de pessoas e ele era um dos 3 indivíduos mascarados.
8 meses já se passaram desde o julgamento, e Shang havia aprendido muito com Mateu e seu professor sobre a política oculta. Assim como Shang esperava, a pessoa que tentou destruir o paraíso do guerreiro há 2 anos foi o Duque Mithril, o duque ao norte do território do Duque Whirlwind. Um ano depois, Duque Whirlwind revidou fazendo isso e Verne lutar contra o vulcano Wyrm. Como ele conseguiu isso? Bem, de acordo com os cálculos, uma das abominações apareceria na parte norte do campo de batalha, e era uma do estágio geral. O Wyvern e o Vulcano Wyrm lidaram com metade do território cada. Se uma abominação aparecesse no sul, o Wyvern o mataria, e se aparecesse no norte, o Vulcano Wyrm o mataria. Como as bestas da zona disseram se a abominação apareceu do lado deles. Sentido de mana. Se houvesse mais mana, o Wyvern lidaria com isso, por exemplo. No entanto, pouco antes da abominação aparecer, vários magos verdadeiros detonaram bombas de gelo no local onde a abominação apareceria. Então, quando apareceu, o Wyvern sentiu que havia muito mana em torno do Abomination, o que significava que essa era a sua responsabilidade. No entanto, o Vulcano Wyrm sentiu que a abominação estava muito perto de seu território. Afinal, todo o norte estava coberto de Firimana, exceto por aquele pequeno ponto. Então, obviamente era sua responsabilidade matá-lo. No final, os dois saíram para lidar com a abominação. Mas quando os dois se viram, começaram a brigar. Ambos sentiam que o outro estava invadindo seu território. Além disso, como feras de afinidades opostas, eles não gostavam muito um do outro. No final, o Wyvern venceu, e o Vulcano Wyrm fugiu de volta para sua zona. Foi quando o Wyvern reivindicou todo o campo de batalha como seu. E esse grupo de pessoas? Bem, eles estavam aqui para tornar o lugar habitável. A vida selvagem na nova zona ainda era instável e o ecossistema passava por uma reviravolta. Bestas de fogo andavam por terras geladas, e as bestas de gelo lutavam contra elas. Além disso, ao longo dos longos anos de luta, a flora foi basicamente erradicada, exceto por algumas exceções. Quando o Wyvern reivindicou a zona, o campo de batalha não era nada além de um terreno baldio devastado pela guerra, cheio de bestas general e commander stage. E agora, como proprietário dessas terras, era a tarefa do Duque Whirlwind tornar essa terra rica e próspera para seu povo. Astor Meaglizone foi administrada quase com perfeição, transformando-se em uma terra repleta de riqueza e ouro, e ele queria transformar o campo de batalha anterior em uma terra semelhante. E coube a esse grupo de pessoas e a muitos outros atingir esse objetivo. Claro, o Duque Mithril faria o possível para desestabilizar a zona, infiltrando-se nela com seu próprio povo. E era por isso que Shang estava aqui. Era seu trabalho farejar esses agentes e matá-los ou denunciá-los. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.